Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Hoje vamos conversar sobre um assunto que, infelizmente, está se tornando mais corriqueiro do que poderíamos imaginar. Falo a respeito de uma situação onde fica evidenciado a dificuldade que as pessoas têm, em sua maioria, de se expressarem publicamente diante da morte com emoções. Por exemplo, como a expressão do choro. Muitas pessoas se dizem envergonhadas ou pedem desculpas por estarem constrangendo os outros com o choro, com o lamento, com o sofrimento. Bom, eu vou tentar ilustrar a partir de uma história que eu mesmo presenciei, que eu estava lá, é sobre isso que eu estou tentando dizer para vocês. Era um velório de um professor muito famoso. O auditório central da universidade estava lotado. Uma plateia que em tom solene murmurava com todas as vozes surpresas com um acontecimento tão previsível, mas que sempre vem disfarçado de insólito. A morte é, na verdade, uma impossibilidade que repentinamente acontece. No palco do auditório, o espetáculo da morte estava montado. No centro, o caixão guarnecido por muitas coroas. De longe dava para ver a face lívida do morto que em outros tempos nos cumprimentava de forma tão sorridente. Em volta dele, cadeiras não muito confortáveis eram apossadas pelos parentes mais próximos. O tempo passando, homenagens musicais de outros alunos e uma expectativa crescente tomando o ar, quanto mais se aproximava o momento da despedida final. Foi quando a viúva começou a chorar longamente. Um choro muito alto, praticamente uma súplica. Neste momento, no ápice do espetáculo da dor, o auditório foi tomado por um silêncio opressivo. Todos pareciam muito mais incomodados com o pranto do que com a própria morte. A viúva então fica de pé, olha o público e solenemente diz: Por favor, me desculpem, mas esse momento agora é só meu. E o choro retornou, agora mais forte e mais alto ainda. Amparada por um séquito, ela sentia-se ainda mais à vontade para lançar gritos de dor, como se estivesse sendo cortada lentamente pela faca com o fio mais agudo do mundo. Em meio à plateia, ensaiavam-se estratégias de contenção. Murmurava-se por um médico que pudesse ofertar um precioso sedativo. Aquela voz terrível e desconfortável precisava ser calada. A dramatização do sofrimento mais intenso precisava ser abruptamente interrompido. Como que antevendo o que estava por vir, ela engoliu o choro. Entre soluços baixinhos, colocou óculos escuros para esconder os olhos inchados. Recompôs sua dignidade de mulher quase idosa e vestiu a fantasia com direito à armadura e escudo. E lá se foi ela seguindo o cortejo.
No cemitério, muito contida, fez apenas o gesto simbólico de jogar uma flor amarela sobre a cova aberta. Disseram que era a flor preferida do marido. Esse relato parece mostrar um pouco aquilo que eu iniciei falando para vocês. Estive presente neste velório e no funeral. Quando cheguei em casa, fiquei a refletir sobre as enormes dificuldades que temos hoje em dia de expressar dor em público, do quanto uma certa repulsa coletiva diante da morte nos transforma em seres envergonhados, como se chorar na frente do outro fosse um sinal de fraqueza ou então, mais claramente, uma expressão de falta de modos, de falta de educação. O colapso crescente das velhas formas de sociabilidade parece nos tornar seres cada vez mais solitários. E essa solidão aparece de forma marcante, principalmente em momentos em que a morte está presente. Os que possuem mais posses materiais parecem sofrer mais nesses momentos. As viúvas não têm mais direito à sua catarse para exorcizar uma boa parte da dor, para se sentirem mais apoiadas em seu sofrimento. No passado, temia-se o que parecia sair da ordem. Para isso, os antigos espaços que abrigavam todos juntos loucos, assassinos, crianças abandonadas, prostitutas e todo um leque de pessoas fora do esquadro. Era criado, então, a noção antiga do manicômio, do hospício. Hoje, somos mais sutis no manejo desse temor. Reagir intensamente aos inconvenientes provocados pela morte preconiza a necessidade de sedativos, calmantes, chazinhos, tranquilizantes, água com açúcar, enfim. Clama-se ao médico, aos curiosos e aos deuses e santos por alguma intervenção que recoloque na estrada da sanidade tão estranho sintoma como este de demonstrar a dor e o sofrimento ao mundo em relação à perda que estamos vivendo. Caso passe certo tempo, hoje cada vez mais curto, ficamos muito preocupados quando quem fica para trás prende-se às lembranças do morto. É preciso, então, disparar um arsenal técnico de fármacos e intervenções psicoterapêuticas que, em parte, se assemelham às estratégias para o esquecimento, como se a lembrança de quem partiu fosse um corpo estranho a ser extirpado da nossa mente. Estamos perdendo a capacidade de conviver com naturalidade em relação às dores e ao sofrimento em contextos onde antes eles eram absolutamente naturais e esperados. Fiquei sabendo outro dia que a viúva dessa história também partiu. Em meio às minhas esperanças e fantasias, quero que ela tenha se reencontrado com seu companheiro e tenha ouvido dele as seguintes palavras: Eu ouvi naquele dia teu pranto tão sofrido e também chorei por não poder te abraçar. Mas agora estamos juntos novamente e aqui temos plena liberdade para rir e para chorar. Até o nosso próximo encontro.